Pessoal daqui de casa, boa tarde. O Calepino inicia dentro de 2 minutos e meio. Calepino inicia dentro de 1 minuto. E aí, tudo bem? Boa tarde. Como é que o senhor está, Nando? Beleza? Hoje que eu estou perguntando do seu lado, assim, né? Porque a autoridade dessa é difícil. Que é isso? A autoridade é sua. Você traz bolo pra gente? Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a essa nossa atividade, que é o Calepino Conscienciológico. Hoje aula debate de número 131, dia 22 de setembro de 2019, com um tema mais voltado há muito tempo atrás, que foi conviviologia. Eu quero dizer que é muito bom estar retomando as atividades. Eu já estava me sentindo um pouco enferrujado e estava com saudade de todos. Eu sei que o pessoal fala que saudade é fome das energias, mas eu estava com saudade de todo mundo aí, tá bom? Antes de começar aqui o nosso debate, eu queria agradecer demais a todas as pessoas que ajudaram a manter aí a atividade nessas férias que a gente tirou de quase 2 meses, né? Aos professores convidados que vieram aqui, a toda a equipe de bordo nossa aí, os monitores, Juvenal, Andréia, Emerson, todo o pessoal que fica na recepção, todo o pessoal da monitoria, e a todo mundo que assiste, né? Seja aqui presencialmente, que é muito bom, porque contribui mais com os debates, de maneira mais direta, mas também a quem está em casa assistindo e contribuindo. Então, nosso muito obrigado mesmo. Sem a participação de todos, a gente não conseguiria ter mantido aí as atividades. E agora vamos ver se a gente consegue retomar e manter o nível, né, de todos os professores que passaram aqui, o que por si só já é um desafio. Tá? Quero dizer a todos que foi muito bom tirar férias. A gente fica com uma dó no coração porque a gente tem muita informação para compartilhar. Só de pensatas de parêmios, professor Laurentino, eu escrevi algumas centenas durante esses 2 meses e a gente não consegue compartilhar muito, né? Senão a gente vai fugir do tema nosso, que é conviviologia. Mas nós vamos dar no tempo adequado, nós vamos fazer uma fotopalestra da viagem que a gente fez, que foi bem extensa, foi para a Itália, Islândia, Canadá, rapidamente Estados Unidos, Portugal e Espanha. Então, a gente conseguiu andar bastante por muitos lugares, tá? Isso. Chegou a
uma pessoa da Espanha aqui, a nossa querida Mercedes. Antes de começar o debate, o pessoal pediu para fazer a divulgação aqui de algumas atividades que nós vamos ter, porque às vezes a gente faz no final e nem todo mundo escuta. Então, essa semana, gente, nós vamos estar em Florianópolis, na Horto Cognitivos, dia 25 agora de setembro, a partir das 19h30, fazendo mais um calepino, né, para botar a vida em dia, e o tema vai ser auto-reeducação do parapsiquismo. Tá? Então, quem tiver interesse, pode ir lá presencial na sede da Horto Cognitivos ou acompanhar online. No dia 28 de setembro, sábado, nós vamos estar lá na unidade do IPC de São Paulo, fazendo o lançamento do calepino, dentro da unidade do IPC, na atividade Café com Ciência. Então, é na sede do IPC, nesse sábado, a partir das 17h30. No domingo, então, a gente vai estar voltando aqui já no meio da tarde. Quem vai estar dando calepino domingo que vem vai ser o professor Antônio Fontenelle, com o livro dele, recém-lançado aí, que é Decisões Evolutivas. Um tema bem relevante e importante. Lembrando que a gente já está com uma atividade programada também para o dia 26 de outubro, para lançar o calepino no Rio de Janeiro, lá na sede, a partir das 4h da tarde. Ok? Semana passada, a gente recebeu aqui a doação de um colega que acompanha aqui o calepino junto com a gente, de vez em quando ele estava aqui. Semana passada ele estava presencialmente, que é o Marco Dutra, né? Eu acho que ele é lá de Florianópolis, se eu não me engano, e ele escreveu um livro bem interessante, Perdão Universal e Antecipado, Profilaxia para Autocura. Você é muito mais do que pensa que é. Uma questão de autorresponsabilidade emocional na retomada do locus de controle interno. Então, quem tiver interesse, é um livro bem interessante, e é de um amigo nosso aí, que já passou na frente de um monte de gente que não tem livro publicado. Apesar de todas as dificuldades, está ali. Uma coisa que eu achei bem bacana esse final de semana, fazia um tempo que eu não acompanhava o Círculo Mental Somático, né, 2 meses, né, praticamente, desde que eu tirei as férias, e eu achei bem bacana, ontem eu acompanhei online, era parapsiquismo intelectual, né? E está bem interessante mesmo, tanto o debate quanto o material que está sendo entregue, né? Então, aqui no material que foi entregue ontem, tinha a questão da enciclopédia, a questão de citações do léxico de ortopensatas e anotações pessoais de tertúlia. Eu achei isso bem bacana, bem interessante. Que bom. Tomara que mais gente aí compartilhe as suas anotações pessoais. Tá? Já para começar a esquentar o debate, gente, eu trouxe aqui algumas nótulas sobre conviviologia. Eu tenho outras ali, mas eu vou pegar algumas para a gente começar a esquentar o debate conforme a gente sempre faz, né? Dentro da nossa sessão aperitivo mental somático, né, ou intelectual no início. Então eu vou lendo e vou comentando, e se alguém quiser também participar, por favor, fique à vontade. Conviviologia. Há pessoas que esquecem de viver, de investir em novas amizades, conhecer o mundo. Isso é comum, inclusive, dentro das instituições conscienciocêntricas. Dessa maneira, a vida fica muito restrita. E isso gera um paradoxo. Se querer muitas vezes alcançar a policarmalidade, porém dentro de um quadro de atrofia social, o que é incompatível. A verdadeira TARES inicia-se dentro da própria consciência. Então, às vezes, a pessoa ela quer expandir a assistência dela, mas ela tem um mundinho dela muito fechado, muito restrito. A essência é essa. Hétero-respeito. Devemos aprender a respeitar as consciências como de fato são, sem querer mudá-las ao nosso jeito. Em essência, todos possuem suas dificuldades e você mesmo não é exceção. Essa é a chave para a melhor conviviologia, intercompreensão e trabalho em conjunto da proexis grupal. O esboço da compreensão do que de fato é a maxi-fraternidade. Então, às vezes, a pessoa fica muito focada só nos trafares, né, das outras pessoas. A gente tem que ver também o aspecto positivo. Parapsiquista.
Há um paradoxo interessante no domínio do parapsiquismo. Quanto mais você o desenvolve, mais fica sensível, seja para o bem ou para o mal. Devido ao fato da média das pessoas ser ainda mais nosográfica que homeostática, o fato é que você começa a perceber muito mais a real pensenidade das pessoas por trás da aparente normalidade. Talvez aí se encontre um dos maiores desafios do ser desperto, conviver com toda essa loucura do universo humano, mantendo a cara de paisagem. Isso é interessante, né? É um paradoxo, porque você começa a dominar o parapsiquismo, você começa a naturalmente ficar mais paraperceptivo. Você começa, por exemplo, a perceber de maneira mais natural o que as pessoas pensam. O fenômeno da telepatia, ele vai se tornando lugar comum, feijão com arroz. Então a pessoa pensa mal de você, você capta na hora. E, no entanto, você tem que manter uma certa altivez, né? Uma certa cara de paisagem. Eu acho que assim, chefe, antes de tudo você tem que ter uma autoestima mais ou menos calibrada, né? Mas você tem que estar bem consigo, tranquilo consigo. Acho que essa é a chave, né, Elvio? Essa é a chave. Ok? Heterocompreensão. Às vezes temos de, para qualificarmos a conviviologia e aumentarmos a intercompreensão, dar um bom desconto, pois não conhecemos todos os atenuantes de cada caso em particular. Então, aquilo que às vezes a gente comentava, a gente ficava pé da cara com, por exemplo, as posturas de determinados colegas dentro da CCCI, mas a gente pensava o seguinte, puxa, ao menos ele está aqui, né, tentando fazer assistência. Quem sabe, se tivesse fora, não estava numa outra condição, né? Pior. Já está terminando aqui, tá, gente? Mais 3. Conviviologia. Quando temos a perda inesperada de contato com a companhia evolutiva, sabendo valorizar e retirar aprendizado da experiência, podemos começar a dar a devida importância às oportunidades de convívio como se fossem únicas. Isso aqui é uma coisa muito séria. Tá? Eu acho que isso é uma das coisas mais sérias que a gente tem. Porque a gente está careca de ouvir que as companhias evolutivas são o maior aporte que a gente possui. Só que, de fato, às vezes a gente não sabe valorizar o fato dessa convivência. A gente não sabe explorar isso, a gente não sabe fazer as nossas redes de contato, no sentido de fazer atividades sociais, de conviver mais com as outras pessoas. E eu, por exemplo, fiquei 2 meses fora. Eu falo para vocês, a Itália, por exemplo, o sul dela é praticamente uma baratrosfera materializada lá, é terrível. Então, nessa hora, é uma baratrosfera. Total. Baratrosfera é uma a Itália está uma baratrosfera total. Então, com exceção de Firenze, tá? Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas quanto mais para baixo do que eu vi, mais vai piorando. E nessa hora você dá mais valor, por exemplo, a uma Cognópolis. Por mais dificuldade que a gente tem aqui, a média ainda é muito superior. Te deixa pensar. Porque é impressionante mesmo. Mas isso aí é tema do dia que a gente for fazer a fotopalestra. Autocognição. Aí tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. Às vezes, você está tendo uma oportunidade de convívio agora, devido a todo um esforço da equipe extrafísica, para criar aquele cenário, ou aquele teatro. Eu não estou falando aqui só dentro da CCC, eu estou falando em relação à sua família, aos seus colegas, amigos de convívio. E às vezes, se a pessoa não sabe aproveitar aquela oportunidade, nesse momento agora, ela queima por imaturidade, às vezes ela vai demorar séculos para poder ter essa oportunidade novamente. E veja bem, não vai adiantar ela querer conviver, porque o timing passou. Aí tem que esperar a espiral evolutiva, os mecanismos girar, para chegar a uma oportunidade de convívio de novo. Por isso que essa oportunidade de convivência é muito séria. As pessoas não levam em conta. As pessoas são muito peremptórias, principalmente quando pega na questão do ego. Eu cansei de ver isso dentro da conscienciologia. Eu estou há mais de 30 anos trabalhando aqui dentro. Eu vi um monte de gente com potencial enorme e que acaba se queimando por pouca coisa. A pessoa vai lá, chega num determinado ponto em que o ego dela entra à frente do serviço,
Ela coloca o ego à frente do serviço, a síntese é essa. Ela acha que está sendo maxi-dissidente, mas está sendo mini-dissidente, queima toda uma parte do grupo ali, e aí? Então, a pessoa tem que ver bem, né? Quer falar aí, Mercedes? Un poquito, Ah, claro, vamos lá. Já estamos começando o debate. Nós estamos com 40 pessoas online já, aqui presencial umas 15, mais ou menos. Primeiro, eu tinha saudades. Eu não he venido nos últimos 2 Calepinos e eu tinha muitas saudades de vocês. Saudade era mútua. E hoje não estava segura se vai encontrar ou não. Então, bom, é só para em cima. Mas, quando você falou isso sobre a Itália, e eu isso lo he pensado sobre o mundo inteiro. É decir, estamos em uma baratrosfera. Nós temos um privilégio, obviamente, porque estamos em uma zona, eu acho que é a melhor do mundo. ¿Por qué? Porque estamos experimentando, estamos reconociendo, estamos reciclando, estamos bien cuidados, muy cuidados. A veces ni siquiera tenemos esa sensación de gratitud de dónde estamos. Estamos recibiendo constantemente. Damos, sí, yo acho por mí, que doy menos de lo que recibo, porque recibo mucho. Entonces, cuando você falou de Italia, me vino todas las imágenes de Italia, que yo quizás también tengo una cosa de herencia. Mi papá era un enamorado de Italia y a todos los hijos nos dio todo ese enamoramiento que él sintió. La ópera, él lloraba, que no lloraba por otra cosa, más la ópera le llegaba, la música. Entonces, claro, hay esa cultural, ¿no? Mas ya sin eso, yo sé que Italia no es de los peores lugares. Yo estoy mucho más impresionada por los árabes. No solamente por lo que está aconteciendo ahora, sino porque los veo muy, muy abandonados. ¿Sabes? Es como que todo les va para ellos. No tengo una emoción específica sobre los árabes, pero yo acho que son los países, Arabia Saudita y Irak y Irán, todos están realmente en unas condiciones, llevan años de guerra. ¿Se puede soportar eso? Esos, para mí, están en una baratrosfera física, psíquica, mental, energética. Siento que estão abandonados. Não sei como você vê isso. Mercedes, assim, ó, é claro que a gente pode comparar a Itália com outros países, principalmente se tiver uma tradição religiosa mais fechada, e a gente vai ver que a Itália, apesar de tudo, ainda está um pouco melhor. Mas assim, ó, e cada um, claro, tem as suas experiências, mas a minha experiência é que eu visito a Itália já há uns 20 anos, e eu vou a cada 5 anos, em média, eu acabo visitando a Itália. E a sensação que eu estou tendo em relação à Itália é que ela está indo para trás, muito rapidamente. De uns 20 anos para cá, a cada 5 anos que a gente vai lá, ela está numa condição bem pior do que ela estava 5 anos antes. A sensação que eu tenho é de que com o mercado comum europeu, a Itália piorou muito. Ela está muito parecida com a Grécia, quando a gente visitou lá Atenas, bem no pico da crise, né, ou na pré-crise ali, que eu e a Fernanda fomos lá. Então, para mim, se eles não fizerem ajustes sérios, que eu não sei se vão de fato fazer, o negócio vai corrigir. Você tem uma cultura muito bagunçada, de jeitinho, você tem máfia, você sabe que lá o que mais tem é máfia napolitana, máfia siciliana, máfia calabresa, máfia disso e daquilo. Você vê que com todo o processo migratório que está acontecendo, ano passado, por exemplo, eles tiveram 300 mil pessoas a menos. As cidades, elas têm um ciclo de florescimento. A maioria das cidades da Itália está morrendo. Você visita as cidades do interior da Itália, você tem cada vez mais casas abandonadas, né? Porque a Itália, o jovem não está querendo ficar mais no interior, numa comunidade de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 habitantes. Ela acaba indo para um grande centro, quando muitas vezes a Itália não investe pesado na formação, porque lá a educação é estatal, né? E aí a pessoa vai embora quando ela se forma para outro país da Europa, entendeu? Mas assim, ó, analisando do ponto de vista evolutivo, tudo tem a sua razão de ser. Eu tive a oportunidade de acompanhar bem aquela região bem complicosa, que é a região ali onde está o Vesúvio, onde está Nápoles, onde está Pompeia, Herculano, toda aquela região ali.
Então, para mim, é muito claro que aquilo ali é uma baratrosfera instalada, né? E você tem que ter eventos realmente como esse, de um vulcão explodindo de tempos em tempos para fazer uma limpeza. Lembra muito a energia de lá, a energia que eu vi na falha de San Andreas, na Califórnia, onde a qualquer hora pode ter lá um terremoto e arrebentar com tudo. Então lembra muito isso. Porque assim, ó, Mercedes, quando você viaja, como a gente viajou agora, por exemplo, para a Islândia, é interessante porque você tem muita energia imanente, você tem encontro das placas tectônicas lá de 2 continentes, né, o americano e o europeu, mas a energia imanente, você vê que está lá, você sente a energia dos serenões, vamos dizer assim, é limpo, porque tem menos construção, menos atividade humana. Na Itália, você vai andando, qualquer igreja lá tem 1 milênio. A energia gravitante é horrorosa, entendeu? O tradicionalismo é bolorento. E é claro, eu senti que tem Comunex lá avançada, tem. Que eles ficam tentando meio que fazer, pinçar ou resgatar. Mas fora isso, é horrível. Agora, alguma coisa vai ter que acontecer lá na Itália, eu não tenho dúvida disso. Ou um cataclismo, ou eles vão passar por uma crise muito forte, alguma coisa vai acontecer. E é interessante que Portugal, quando a gente também visita com regularidade, há uns 10 anos atrás, estava no pico de uma crise terrível. O pessoal tudo desempregado, fugindo de lá, um monte de problema. E eles conseguiram fazer uma guinada lá, né, grande. Eu estou falando aqui que tem colega de Portugal presencialmente aqui. E a impressão que eu tive de Portugal dessa vez foi muito boa. Sem falar que aquilo lá já está quase meio Brasil, né? Que você anda nas ruas, metade do povo que está lá é tudo brasileiro, que está saindo daqui e indo para lá. Mas lá eles fizeram uma reciclagem, interessante como deu uma guinada, né? Mas é que você falou de um país, Islândia, sim, que casi nos últimos 2 anos se ha falado mais de... Mas eles conseguiram fazer uma reciclagem, Islândia, que é um país muito pequeno, enorme. E eles tiraram os políticos e eles são os que conduzem o país. Então, claro, me pone um exemplo de Islândia dio quebró completamente lo anterior y es otro país. Y esa energía que se siente si estuvieron en Islandia. Otra cosa, son personas que han madurado, han reciclado y ahora el país es un país por ellos mismos. No teníamos noticia de Islandia porque no interesaba. Porque Islandia lo que ha conseguido, lo deberían de conseguir la mayoría de los países del mundo mundial. Que no estamos haciendo, ni España, ni Portugal, no sé si sois de Portugal, bienvenidas, y tal, ¿no? Mas es que Islandia es un ejemplo. Quizá no se pueda hacer con un país más grande, como Brasil. Para hacer una Islandia como Brasil, tem que ter uma construção mental brasileira. A nossa cultura não permite. A mentalidade é outra. Aqui nós temos muita coisa boa, mas a cultura é outra. Mas, gente, eu não quero fugir demais, que isso pode ser tema do Calepino quando a gente for apresentar a fotopalestra. É muita informação, a gente ficou 2 meses, né, coletando dados. Autocognição. Em geral, o egão permeia as truncagens na fisiologia da autocognição da consciência. Vamos entender bem isso. Para aprender, a pessoa precisa se predispor a sair do seu ponto de vista e instruir-se com o outro. Por outro lado, o não abrir mão da ideia que entende como a única correta dificulta as inter-relações, quando se coloca sendo a dona absoluta da razão. Esse é o maior desafio na busca do consenso da solução ideal dentro da conviviologia de grupo. Esse é o problema do egão, né? Na convivência, que não permite você perceber de fato o outro. Perdão. Essa é a última. Há muita gente que considera que o tema perdão não é consigo, pois entende que não tem ninguém para perdoar. No entanto, é repleta de ressentimentos e, com isso, realiza a acepção de pessoas em sua convivialidade. Deseja ser amparador ou amparadora, mas escolhendo demais que assistência fazer.
o que em geral é um erro perante a maturidade consciencial, também perante a assistência, né? E o Walter já falava isso, né? Aquela pessoa que vai ser convidada para algo, ela pergunta, quem é que vai estar lá? Ah, não, então não vou. Entendeu? Tem uma coisa interessante dentro da conviviologia, está até no material que foi entregue para vocês, mas é simples. A assistenciologia, ela é um subcampo científico da conviviologia. Não é a conviviologia da assistenciologia. A assistenciologia está dentro da conviviologia. Na prática, se você quiser criar uma inexistência, você coloca que não existe assistência sem convivência. Você tem que ter um percentual de convivência, ainda que indireto, entendeu? Então, não adianta nada a pessoa dizer, por exemplo, que ela é tenepsista, que ela é epicom, que ela é desperto, ou que ela é o raia 4, se ela vira a cara para o outro, se ela não tem educação, se ela se enclausura, se ela se fecha. Entendeu? Talvez isso que eu estou falando aqui, podia já encerrar o Calepino aqui, sabe, Laurentino? Só isso, já encerrava e já ia embora. Entendeu? Só uma ideia dessa, para mim, é a essência de tudo, entendeu? É a essência de tudo. A pseudo-harmonia, ela existe por quê? Porque você não tem exatamente isso, né? O nível de convivência ainda está baixo. Por isso que o professor Walter insistia tanto, para a gente ter mais atividades sociais. Porque através da atividade social, você acaba conhecendo melhor a realidade do outro. E você acaba desfazendo uma série de mitos. A nossa tendência da natureza humana é ser muito peremptória na análise das realidades. Você tem uma pincelada, um vislumbre, você acha que aquilo que você está depreendendo é a verdade. Muitas vezes você rotula as pessoas, né? Você vai fazendo uma série de conceitos, o Elvio é assim, o Laurentino é aquilo, a Thaís é aquilo, a Fernanda é aquilo, a André é aquilo, a Emerson é aquilo. Só que às vezes aquela visão que você tem podia até estar certa, mas já passou às vezes uma década, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Entendeu? E às vezes teve alguma coisa que aquela pessoa pisou no seu calo e a pessoa fica tiririca da vida. E eu mesmo, gente, eu falo para vocês, com a quantidade de projetos que eu já fiz aqui dentro da conscienciologia e que eu tive muitas vezes que tratorar, eu sei que tem um monte de gente que tem o osso de galinha atravessado na garganta e alimenta uma visão minha de 15, 20 anos atrás, que eu acho que até realmente eu tinha muita imaturidade, como tem ainda, entendeu? Mas às vezes a gente muda um pouco, né? E a pessoa está lá com aquele foco ainda, como se você tivesse ainda naquela vida de 10, 15, 20 anos atrás. Então a pergunta é a seguinte, você acha que você mudou nos últimos 10 anos? Você acha que você mudou nos últimos 10 anos? É provável que a pessoa admita, não, eu acho que eu mudei bastante nos últimos 10 anos. O que tu acha de dar um voto de confiança para os seus desafetos? E não vem com aquela desculpa dizendo que o temperamento é a última coisa que muda, e que não sei o quê, que você tem que ficar sempre com o pé atrás desconfiado. Não, acho que vale a pena dar uma zerada e começar do zero, né, as relações. Mas fala aí, Thaís. Eu estava refletindo, César, sobre essa coisa do gostar e não gostar, né? Que às vezes a gente, pela afinidade, prefere ou antagoniza ou rechaça, né, algumas pessoas. E eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu comecei a querer trabalhar mais isso, né, em mim. Eu adotei 2 gatos, né? Na verdade eu ia adotar uma gata, e na hora da adoção a doadora falou assim, não, só tem uma condição, para você levar ela, precisa levar um companheiro, porque senão ela vai ficar muito sozinha, é importante para a conviviologia. E aí eu fiquei assim, né, tipo, putz, mas eu estava preparada para não para 2 filhos, né? Sim. Mas aí eu falei, não, tudo bem. Ela falou, não, você leva, se precisar, qualquer coisa, você me devolve, né? Então foi o argumento que ela utilizou. Mas foi interessante que no começo da convivência eram irmãos, né, macho e fêmea. Eu tinha afeição pela gata e eu não tinha muita afeição pelo gato. Não que eu não gostasse dele, mas assim, né, eu estava preparada e toda voltada para a gata. E eu comecei a notar que eu dava preferência e, enfim, né, até pelos comportamentos dele de ciúme, né, que eu estava dando preferência para a gata. Mas o fato é o seguinte, me chamou atenção isso, porque eu fiquei pensando assim, gente, eu não posso fazer isso, eu tenho que ter amor pelos 2, né? Como é que eu estou tendo preferência por um? Se eu fosse na pele dele, eu também não ia gostar da minha mãe, gostar mais de um do que do outro, né? Então, assim, foi um aprendizado, que eu quero dizer assim, começou com bicho.
Mas, assim, o que eu percebo? O condomínio onde eu moro, o trabalho onde eu vou, enfim, isso ajudou a ter uma compreensão maior das pessoas. E ter essa questão do... Eu não sei se é sobrepairamento ou é a vivência do admiração-discordância, né? De você ver o lado bom da pessoa sem ignorar o lado ruim. E aprender a conviver com isso numa boa, né? Sem rechaçar as pessoas, né? Então, só quis trazer esse exemplo, porque eu fiquei pensando como é importante a gente estar dando chance para a gente aprender, em primeiro lugar, reeducar, né, o nosso processo afetivo, porque a gente também não quer que o outro faça a mesma coisa com a gente, né? Rechace sem, às vezes, nos conhecer, ou até mesmo por alguns traços imaturos que a gente tem. Então, era isso. Você sabe, Thaís, que animal de estimação sempre é interessante. Para a pessoa que às vezes é meio fechada, que tem dificuldade de relação, não estou dizendo que é o seu caso, né? Só estou dizendo que às vezes é bom para a pessoa realmente aprender a interagir. Agora, eu vou aproveitar o ensejo, e não estou dizendo que é o seu caso, mas dá uma olhada na última página do material que foi entregue, do Léxico de Ortopensatas, página 47. Fato paradoxal na conviviologia é a pessoa ser extremamente maternal com as plantas e abnegada quanto aos animais subhumanos, mas viver inacessível e até hostil aos seres humanos. Para mim, isso aqui é o processo da SEA, da síndrome da ectopia afetiva. É quando a pessoa ela coloca o bicho acima da questão da convivência dela, humana, entendeu? E a pessoa, por exemplo, que tem 22 animais de estimação dentro de casa, na Cognópolis, entre gato e cachorro, e uma dificuldade enorme de conviver. Eu vou dizer para vocês. Então, assim, estou aproveitando o ensejo. Agora, aproveitando o ensejo, já que nós estamos falando de gato, serviço de utilidade pública. Gente, a nossa monitora mora aqui da atividade, que é a Andréia. Ela teve o gatinho dela de estimação, fugiu de casa essa semana, tá? Foi no sábado, estou certo? Ou domingo? Na segunda noite, tá. O nome desse gatinho chama-se Sunny. Ele é um gatinho rajado, vamos chamar assim de cinza, mais ou menos assim, com aqui a partezinha branca, né, o focinhozinho aqui, a carinha, e umas manchinhas brancas assim, mas ele é mais assentado. Então, se vocês virem um gatinho fofinho, ou vocês souberem de alguém que às vezes achou um gato aqui na CCC, porque foi aqui na Rua da Cosmoética, tá? E a gente está rindo e está brincando, mas quem tem o gato mesmo sabe que é como se fosse quase um filho, né? Então dá uma dor no peito, né? Então fica o apelo nosso aí, tá, gente? Nós estamos fazendo uma campanha a encontrar o Sunny para voltar a ter Sunny Days. Tá bom? Obrigada, viu? Então tá. Fala aí, Mercedes. Eu queria ver um pouco a página 4, o tema concessão. Página 4, qual o tema? Concessão. Concessão. Ah, tá, vamos lá. Isso é do Homo sapiens reurbanizatus, página 11 e 18. Concessões. Dentro dos princípios da conviviologia, quanto mais evoluída, forte e experiente seja a consciência, maiores serão as concessões a serem feitas às outras consciências, colegas de evolução. Isso aqui é uma relação, né? Es que parece así algo, voy a ser concesiva con la persona, mas no somos. Ese es el problema, que como no somos, a veces prefieres luchar por un fato en concreto de convivialidad antes que hacer una concesión. Y eso a mí me impresiona de este ítem, ¿no? Porque hacer concesiones no solamente para personas que ya están, que han hecho ya, son más evoluidas, fuertes y demás. No, tenemos que comenzar por esas pequeñas concesiones de diario. Hay un gato que es pesado y llegas tú con los cachorros y comienza una lucha. Y vos dices, en lugar de decir, hoy, ¿qué te parece si hacemos esta cosa o esta otra? Esa es una convivialidad con los condóminos, en este caso
de pessoas. E isso se me planteou a mim há uns dias, e depois estive pensando que eu tinha que fazer concessões, aunque não fosse eu a protagonista desses eventos assim um pouco desagradáveis. Mas como esse tema que é de convivialidade é importante, porque aqui na Cosmópolis ainda não há convivialidade. As pessoas, não só em concessões, sino não há convivialidade. Você vê no condomínio onde eu moro, casi no nos vemos. No hay uno decir, ay, vente a tomar un chá amanhã na casa. No existe eso. Es como si, oh, un chá tal. Y no existe esa convivialidad. Porque de esa convivialidad que es diaria, tienen que surgir más cosas. Ayuda, asistencia, no sé cuánto. Que falta eso. Primero yo acho que era medo. Medo a salirse de uma norma da conscienciologia, se eu ia fazer, se não ia fazer. Mas já passamos esse trecho e seguimos sem conviver. Nessas pequenas coisas. Você, por exemplo, ha feito uma coisa para tal dia, uma vez ao mês, de reuniões e tal. Isso fortalece. Entendeu? Coisas dessas, porque você tem, vamos a dizer assim, uma categoria en la que você pode fazer tal. Mas se no dia a dia falta convivialidade, é um tema que a mim me chama muito a atenção, porque todos precisamos dessa convivialidade e ninguém damos esse passo. Mercedes, eu acho que você está batendo talvez no ponto mais nevrálgico, né, de um debate desse de conviviologia dentro da CCCI, que é essa necessidade da gente qualificar mais as nossas relações. Isso que você trouxe é uma realidade, como também é uma realidade, essa questão que você trouxe também, de que a gente, muitas vezes, tem um autoconceito, às vezes até muito superior ao que, de fato, a gente pratica mesmo. Então, as pessoas, em geral, elas acham que elas concedem muito, mas, na verdade, o nível de doação é muito baixo. A gente já falou isso aqui no Calepino algumas vezes. Todo mundo, na assistencialidade, tem um limite de doação. A pessoa, às vezes ela é assistencial, mas o limite de doação dela ainda é baixo. E ela acha que aquilo ali dá para ela o status de conceder muito. Mas não, ela ainda tem muito que avançar, entendeu? Agora, eu acho que tem uma coisa super delicada e paradoxal de compreender, que é o adjetivo que deve acompanhar a palavra concessão, que é a questão, a palavrinha cosmoética. Concessão cosmoética. É aí que o bicho pega. César. Por quê? Só para concluir o raciocínio, Terezinha. Porque assim, ó, a concessão, ela tem um limite. Se você ultrapassa aquele limite, você cai no acompliciamento anticosmoético. Entendeu? Mas agora tem uma outra coisa que é o seguinte. Quanto mais lúcido a pessoa vai ficando, quanto mais autodiscernimento, a tendência dela é ela começar a enxergar mais os erros dela, mas também de todo mundo que convive com ela. Se ela for levar muito a ferro e fogo o erro de todo mundo que convive com ela acaba ficando intragável. Então, você tem que ficar num fio da navalha, que é mais ou menos o seguinte: às vezes vendo um monte de coisa errada, e aí e não falando. E aí vai ter gente que vai dizer, não, mas você está fazendo acompliciamento anticosmoético, que se você está vendo algo errado, você tem que falar. Não, mas é que, na verdade, você está preservando a sua palavra, a relação, para exatamente aquelas decisões que forem mais críticas, aqueles momentos que forem mais críticos. Porque, é claro, a pessoa que é mais lúcida, se ela vê que tem algo efetivamente mais sério e errado, ela vai entrar. Ela não vai deixar quieto. Ela vai falar, entendeu? E eu acho que esse é o fio da navalha que todos nós ficamos. Tá rodando aí a internet, ô Juvenal? Tá. Aqui, para mim, sumiu tudo aqui. Eu vou fazer um pedido para checar aqui. Então, eu acho que esse é o fio da navalha que todos nós ficamos e que a gente tem que saber conduzir, entendeu? Mas vamos lá, Terezinha. Bem-vindos, né? Estamos sentindo a falta a todos de nós de vocês volta. Aí, né? Muito bom estar aqui. Então, César, esse tema convivialidade, eu tenho muita afinidade, né, com esse tema, porque
Eu venho, né, do Rio Grande do Sul, o pessoal sabe, e lá onde que eu morava, a gente tem muito esse processo de convivialidade muito forte. Quem conhece o Sul sabe que é assim. E eu tinha muitos grupos lá de convivialidade, além do trabalho. E quando eu cheguei aqui em Foz, eu vou dizer mais aqui na comunidade, né, quando eu vim morar na Cognópolis, eu senti um impacto muito grande, eu já tinha comentado sobre isso. Então, tudo que a Mercedes falou, eu acho que tem tudo uma lógica aí, né? O que acontece hoje? Como que eu vejo hoje a questão da convivialidade na Cognópolis? Que é uma questão muito importante para todos nós, né? Eu estou, nesse momento, aprendendo e respeitando as pessoas da forma que elas são de conviver, umas com as outras. Só que isso, por outro lado, me deixa um pouco inautêntica. Eu vou explicar o que é isso. Porque eu gostaria mais de ter essa interação, porque faz parte do meu perfil. Né, de ter meu vizinho, aquela questão de dar bom dia. Não tenho, porque as casas são muito isoladas. É uma realidade, não tem como negar, né? Perfeito. Então, tu entra no condomínio, eu sempre converso com o pessoal da portaria do condomínio, bom dia, boa noite. Então, tem essa convivência muito maior com eles do que meus vizinhos. Então, com o vizinho, raramente, assim, a não ser que tu sai, né? Porque aqui eu vejo que quem tem família, né, é mais fácil de essa convivência, no meu ponto de vista. Eu tenho percebido isso. Porque hoje, como eu estou sem família, eu sinto muita falta dessa questão de interagir. Porque as minhas amigas do dia a dia, elas acabaram se ocupando com várias coisas. E é normal isso, assim como eu também tenho minhas atividades. Afinal, a gente veio aqui com um objetivo. Né, de fazer o nosso trabalho, da evolução, seja qual for. Né? Cada um está no seu dia a dia em algumas coisas. Eu respeito isso e enxergo isso, não sou ingênua para isso. Perfeito. Mas, por outro lado, a minha preocupação é a seguinte, porque eu estou entrando de uma forma assim de também me isolar. Isso está me preocupando. Ah, o fulano não pode? Então, eu comecei a fazer, na verdade, estou fazendo assim hoje, para me sentir melhor. Estou entrando mais para fazer minhas coisas, na escrita, não tenho saído. Tudo bem, a escrita me ajuda bastante a me preencher esses momentos vazios, mas eu acho que eu estou perdendo muito tempo na vida. Porque quando eu saio, os momentos que eu vou para sozinha e conviver com alguém, eu vejo assim que, nossa, eu me sinto muito bem, melhor, assim, eu sinto que eu produzo mais assim, na questão da convivência. Porque eu interajo, eu aprendo mais. Porque eu acho que viver sozinha não é fácil. Não é, e eu acho que também a gente perde algumas coisas, alguns contextos da vida, né? Daí eu pensei, bom, eu posso acolher e ter animal dentro de casa, daí eu não vou me sentir sozinha. É uma escolha? É uma escolha, respeito quem faz isso. Mas não é meu princípio hoje. Porque eu acolho animais temporários, assim, cuido e tudo, mas encaminho. Então, eu não fico com o animal dentro de casa, assim como muita gente tem essas companhias, né? Entende? E hoje, eu estou falando publicamente porque eu estou saindo da Cognópolis nesse momento por esse motivo. Então, estou sendo bem sincero e bem claro, pela falta. Você está saindo da Estou saindo assim, no sentido de morar num lugar onde eu possa ter mais convivência com pessoas. Tá. Então, é uma escolha. Claro. Né? Cada um, assim, chega um momento que tem que escolher alguma coisa. Né? Terezinha, eu acho que assim, o ideal é você atuar sempre no caminho do meio, entendeu? Nem tanto ao mar, nem tanto ao vento. O trabalho com os amparadores e a escrita, claro que eles podem suprir uma boa parte da vida da pessoa, mas também você tem que fazer uma retribuição disso para o cosmos, e o bacana de você se relacionar com as outras pessoas é que você tem a oportunidade de oxigenar um pouco as suas ideias, de ter inputs, de ter informação diferente, de rever pontos de vista, porque se você interage, você expõe sua opinião. A pessoa, se ela é amiga sua mesmo, ela vai te contrapor às vezes. Ela vai dizer, eu não penso dessa maneira, eu penso de outra maneira, ou penso em tal situação. Então, a pessoa aqui dentro dela tem que sentir, né, onde é que ela acha que tá descalibrado. Se você está sentindo isso no seu atual momento, ok, é uma decisão, uma escolha sua. Mas eu acho que cada um a pessoa tem que achar o seu ponto de equilíbrio, entendeu? E lembrando que a vida da gente também ela é muito dinâmica. Então, às vezes, quando a pessoa ela acha que ela está ficando muito embotada, porque o embotamento é isso, né, emocional e tudo mais, é importante ela fazer um esforçozinho para sair. Isso é muito comum a pessoa que
tem o verbete, né? O trintão sem duplista, mas você pode falar do trintão sem duplista, ou do quarentão, ou do cinquentão, ou do sessentão, você tem vários sem duplista. Porque às vezes estigmatiza muito o trintão e esquece, né? O quarentão. E a pessoa acha que depois que passou dos 40 ou dos 50, não, eu não preciso mais, aquele verbete não é para mim. Mas é assim, a pessoa ela tem que fazer um esforço, né, se ela está numa condição dessa, para tentar arrumar uma dupla, para tentar relacionar, porque senão ela se fecha. Ela pode cair num caso desse que a gente colocou agora há pouco, de ficar cuidando só de bicho, É o meu receio. silosa para o mundo, e aí pronto. E acha que está tudo certo. E a pessoa defende com unhas e dentes, né? Qualquer pessoa que chega para ela refletir um pouco sobre isso, a pessoa já chega e entra no módulo de defesa instintivo, subhumano. Não, mas eu estou muito bem como estou. Está tudo certo. Eu e os amparadores a gente está certo. Eu conheço esse filme aí que dá para ficar falando até... E, por outro lado, César, eu quero dizer que eu quero concluir assim, que eu sou uma pessoa com muito abertismo. Então, assim como eu estou fazendo esse momento agora de mudança, eu também posso retornar mais tarde numa condição, né, melhor, claro, seja como for, né? Então, não estou dizendo que as pessoas não devam vir para claro, cá, cada um sabe essa condição. Mas como eu sempre comentei sobre a questão aqui da convivialidade, claro, e acompanho, tu sabe que eu sou uma pessoa muito presente hoje aqui dentro, claro, eu me envolvo com as pessoas, e mesmo assim ainda tenho essa dificuldade, né? Mas uma coisa eu posso te dizer, você vai fazer falta. Se você parar aqui um pouco de participar. Porque eu vejo, eu estava vendo sábado lá o círculo, a Terezinha estava lá no círculo mental somático, tudo quanto é atividade, ela está lá firme. Agora, você sabe o que eu acho interessante, um tema desse, conviviologia? Praticamente tudo entra dentro da conviviologia, né? A aglutinação, a qualidade da sua aglutinação, os amigos que você tem, que é essa frase enfática da primeira página, né? Olha só, a gente trouxe o verbete, círculo de relações, que a gente acha que é o que tem mais relação com o tema que está sendo debatido. Vamos pegar a frase enfática ali, ó. O círculo de relações sociais, na condição de primeiro aferidor da autoconscienciometrologia, expõe de modo explícito o nível de evolução convivencial da personalidade humana. Através do teu círculo de relações, você pode qualificar a sua conscienciometria, entendeu? Mas é um monte de assunto. É amizade raríssima, eu tenho aqui uma relação. Amizades evitáveis, casais incompletos, coedes, cognopoliologia, acariação, etc. Mas você quer falar? Sim, nesse processo de aglutinar, o que é importante é o movimento que a gente faz para aglutinar. Então, quantas vezes você abre a porta para o vizinho, no sentido de, vamos tomar um bolo, né? Vamos fazer esse movimento aí. A gente também está há pouco tempo, há 1 ano aqui na Cognópolis. A gente sentiu também esse processo. A gente morava no prédio lá no centro e assim também a gente não tinha muita convivência, mas tinha algumas pessoas assim bem bacanas no nosso círculo. Mas a gente tem um grupo de amigos aqui, depois dessa mudança, que é um grupo mesmo, que fez um grupo de WhatsApp, e de vez em quando a gente tem esse encontro nas casas. Então, eu gosto de cozinhar, eu faço bolo, e isso é um diferencial, por exemplo, na IC que eu voluntario há 11 anos. Então, eu tenho lá, eu faço bolo, levo, e eu acho que isso faz parte, sabe, pode trazer da aglutinação. Tá? A gente eu trago, tem sim. todo sábado sim. aqui. Eu já vou pedincha, vou entrar na fila do pedincha. Mas isso é importante, e o professor Valdo falava, você já mostrou os talheres para os seus amigos? E você conhece os talheres dos seus colegas? Seus amigos? Da casa dos seus amigos. Então, isso é... Eu acho que uma coisa interessante disso, convivialidade, é assim, tem sites e sites de solteiros assumidos, né? Até me mandaram um negócio no Facebook, do Arnaldo Jabor falando e tal, que ele é feliz com ele mesmo, porque ele faz as coisas sozinho, ninguém critica e tal. Aí, você raciocina. Eu acho que a grande dificuldade da questão da convivialidade, de você querer estar do lado do outro, é porque você está querendo sempre para você. As pessoas querem satisfazer o ego delas, a carência delas, e não pensam na questão da assistencialidade para o outro. Enquanto é importante você se preocupar, onde é que anda aquela pessoa que está sumida? Eu acho que eu já estava nessa discussão essa noite, essa madrugada, a gente está acabando de voltar de Guarapuava. Aí a Celina falou, olha, hoje é convivialidade, vamos lá? Tá, vamos lá. E essa noite eu estava lembrando da Reinalda. Faz tempo que a gente não vê a Reinalda.
né? Aí eu lembrei do Balbino, lembrei de todo o processo e tal. Eu digo, gente, mas... E aí me veio um negócio, se a Reinalda falta, será que a gente vai dar conta a tempo e a hora que ela está, é uma senhora de 70 e tantos anos, né? Que está sozinha numa casa, num condomínio, a gente vai deixar, no nosso condomínio, né, quase na frente da nossa casa, a gente vai deixar passar o tempo e só depois de algum tempo que a gente vai começar a dar falta de que a Reinalda não apareceu, não foi em tal lugar, né? Porque hoje a gente vê na Europa, está acontecendo muito isso, esses idosos que ficam sozinhos e são encontrados depois dessomados, depois de 1 mês e tanto, 2 meses e tanto, né? E aí a gente fica pensando, a gente se preocupa profilaticamente com o outro, ou a gente só está querendo do outro a energia que ele dá quando ele vem na nossa casa, né? Quando a própria dupla, né? Você se preocupa proativamente ou só na necessidade do outro, né? Necessidade que você tem do outro. Eu acho que é essa que é a grande dificuldade de entender a questão de precisar de alguém, né? Eu acho que Eu vai bem por gostaria aí. de falar, fazendo minhas palavras da Terezinha, que eu já estou aqui há 15 anos, né? Eu acho que eu sou bem produtiva, sou uma pessoa, assim como a Terezinha, a gente interage em vários grupos. Atualmente estou na Evolucim, trabalhando, não para nunca de trabalhar e de voluntariar, mas estou sentindo a mesma coisa da Terezinha. E esse movimento que a nossa amiga falou, eu já fiz muito dentro do meu condomínio, oferecer almoço, jantares, mas muitas vezes as portas foram fechadas. Olha, a gente está muito ocupado, não interfona porque vai incomodar a pessoa que está dormindo. Então, eu não quis mais ser aquela persona não grata que vai incomodar os meus vizinhos. Então, eu tenho encontrado bastante convívio com outras pessoas de outros condomínios. Tenho sido bastante assistida. Depois ali que abriu o nosso condomínio, Integração, eu tenho assim sido bastante assistida pelos colegas dos outros condomínios. Mas já passei por situações, assim como o nosso colega aí, médico, já colocou aqui, nós temos o Elvis, que estava me assistindo, veio lá do centro da cidade, não é, Elvis? Me assistiu na minha casa, porque eu desmaiei, passei mal, e ele veio de longe para me assistir com a esposa dele. E vieram depois outras pessoas de outros condomínios, porque foi perguntado, pessoas, não vou falar aqui, do meu próprio condomínio, no momento não estavam disponíveis para me assistir. Então, eu me sinto muito insegura dentro do meu condomínio, porque eu sou a única com essa faixa etária maior, né? Já eu fico emocionada um pouco de falar sobre isso. Nessa faixa etária que precisa de cuidados, e me sinto, então, na hora que eu precisar, eu vou estar sozinha. Então, eu estou na mesma fase da Terezinha, buscando alugar a minha casa ou vender, e ir para um bairro mais próximo, tipo próximo ao Consalter, que eu já morei lá por 5 anos e tive uma convivialidade no bairro São Roque, no bairro Jardim Copacabana, que eu não tenho no meu condomínio. Lá eu saía à frente do meu condomínio e perguntava, vizinha, às vezes eu viajava, é uma vizinha que ainda não conhecia por muito tempo, mas eu não te vejo há 3 dias, o que está acontecendo com você? Isso eu me sentia acompanhada, embora morando sozinha, né? E é o que eu não me sinto no meu condomínio. Então, acho que, agora, depois eu cheguei a uma conclusão, parei de cobrar. Era uma pessoa que reclamava muito, cobrava quase todos os encontros, eu colocava a questão da solidão, de me sentir sozinha e tal. Eu parei de cobrar e comecei a pensionizar. Quem tem que mudar, que é um elemento estranho, sou eu. Então, sou eu que tenho que mudar, né? Eu tenho que sair dali. As tentativas de convivialidade já tentei. Até fiz cursos aí para preparar almoço, panelas diferentes, comprei tudo isso,
mas não vieram. Então, é um momento, então, que eu sou diferente, né? Por que eu sou diferente? Porque também tem que ver o seguinte: eu moro num condomínio onde a maioria trabalha fora e vem para casa cansado, quer cuidar da sua vida e vai viver mais com seus filhos, com a esposa, né? E eu estou aposentada e fico, quer dizer, não fico folgada porque eu escrevo verbete, estou escrevendo já os livros e tal, mas fico mais, né, Rosa, dedicada à escrita. Então, só queria concluir. Então, sou eu realmente o elemento diferente. A gente não pode mudar o outro, mas pode mudar a gente, né? olha, Entendeu? isso que você está trazendo, que a Terezinha trouxe, outras pessoas também, na verdade, realmente é um déficit grande que a gente tem dentro aqui da CCCI. Se for olhar ali no nosso painel de expansão da conscienciologia, 11 projetos prioritários. Se você for olhar ali, 4 atividades sociais na Cognópolis, 3 apoio à terceira e quarta idades na CCCI. Isso é um problema crônico, entendeu? E me lembra muito aquilo que um amparador falou há muito tempo atrás para mim, que as pessoas estão tão preocupadas em fazer assistência que se esquecem de fazer assistência para quem está mais próximo, entendeu? Então, o que eu vou te falar? Eu acho que é um esforço conjunto, né? E estamos bola para frente. Agora, você sabe que teve um caso... Eu sei que incomoda os vizinhos que eu coloquei um quarto onde eu tenho sempre uma rotina de hóspedes. E esses hóspedes têm mais como objetivo me fazer companhia. E estou sendo muito assistida pelos hóspedes, apesar de ser rotativo, mas assim mesmo eu incomodo. Já fui chamada pelo condomínio, que eu não deveria, também sei, tenho consciência disso, né? Senhora Rosa, os detalhes do seu condomínio eu nem vou entrar porque eu nem conheço, desconheço. Mas, voltando ao que estava sendo falado ali, às vezes a nossa rotina de trabalho é um pouco cruel, porque é muito grande, e às vezes a gente só se dá conta muito tempo depois, né, que a pessoa sumiu, ou saiu, ou desapareceu, né? E tem um caso que eu contei aqui no Calepino um tempo atrás, e quando o pessoal fala isso, eu não deixo de pensar nesse caso. Que foi um dia que eu cheguei no tertuliário, o professor Walter chegou para mim e falou o seguinte, me chamou lá embaixo, aí eu fui, e ele falou assim: César, você tem visto o voluntário tal? Aí eu falei, você sabe quem é ele? Eu falei, sei quem é sim, professor Walter, mas realmente não tenho visto, já faz um tempo. Então, deixa eu te falar, um amparador dele chegou aqui e veio falar comigo que ele está morrendo de inanição por não ter dinheiro para comer. Você sabe como é que né? Parapsiquismo, tem que confirmar, checar. Mas você podia fazer a gentileza de ir atrás dele para ver isso aí? Se ele estiver nessa condição, você podia dar um dinheiro para ele, né? Porque realmente o amparador veio aqui, pelo que eu entendi, ele pode morrer por falta de comida. Negócio bem diferente, né? E aí eu fui atrás da pessoa. A pessoa, ela estava morando num outro município aqui perto, do lado de Foz. E aí eu fui lá visitar. E claro que eu não cheguei, a gente chega com um certo tato ou jeito, mas eu me lembro que eu botei acho que foi R$5.000 dentro de um envelope. E aí eu cheguei lá e fui assuntando, mas eu fiz falei, estou vindo aqui, eu sei que parece estranho, mas o professor Valdo pediu para a gente vir ver como é que estava você e tal. E aí ele perguntou o porquê, eu falei, ele disse que parece que teve um amparador seu lá, eu não sei se é verdade ou não, se você está com esse problema, mas de qualquer forma, né, se tiver a fundo de verdade ou não, muito jeito, muito tato. Mas aí o que me marcou foi o seguinte, na hora que eu falei, né, do caso do amparador dele, escorreu assim uma lágrima, e aí ele falou, realmente eu tô comendo muito pouco porque eu não tenho dinheiro para me alimentar. Ele falou isso. Aí eu cheguei, entreguei para ele e falei, está aqui, não passa necessidade. A gente tem um fundo de apoio aos voluntários e se por um acaso precisar de mais recurso, não deixe de falar, entendeu? E eu não consegui dar o follow-up como eu gostaria, né? Que é o acompanhamento, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem.
Mas esse caso me marcou bastante. Mas, gente, assim, ó, tem muita gente online participando, tem 60 pessoas online. Eu estou com um problema técnico hoje aqui, que eu não estou conseguindo me situar em relação às participações. Seria possível me ajudar aí? Que aí vai... Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. A Flávia, a nossa voluntária, falou: estou online, César, sentimos sua falta. A Marilux fala: boa tarde a todos os calepinianos, mais uma vez juntos com o mesmo objetivo. Agradecimentos antecipados à equipinha, Equipex e professor César. Como o tema de hoje é conviviologia, posso lhe dizer que senti só falta. Você faz jus à força presencial que lhe é peculiar. Professor César, o que você pode comentar, compartilhar conosco a respeito de suas viagens fora do Brasil? Como foi o convívio nesses dias? Olha, eu já falei alguma coisa, né? Eu vou só dar uma pincelada, não vou me aprofundar porque a gente vai poder aprofundar mais no dia da fotopalestra, o dia que a gente for dar. Mas, assim, Itália eu já falei bastante, né? Eu acho que do ponto de vista parapsíquico teve uma coisa para mim bem relevante, que foi o reencontro com um ambiente que eu já procurava há muito tempo e que eu localizei, e eu fui lá fazer a visita intrafísica em Florença, e eles reconstruíram o jardim de uma determinada casa, que fui eu que elaborei esse jardim, inclusive. Então, eu me senti honrado, também porque estava se completando 5 séculos do nascimento de uma série de festividades, eu não esperava isso. Então, achei muito interessante, ou no mínimo uma sincronicidade. Para mim, um ponto alto foi na Islândia, no encontro das 2 placas tectônicas, a gente sente a energia de serenões, não de um serenão, de serenões. Islândia, lá em cima da Groenlândia, Círculo Polar Ártico, lá em cima. Então, o que é interessante lá na Islândia, estou dando uma pincelada rápida, tá? Mas é assim, você consegue enxergar lá no meio da ilha as 2 placas tectônicas se encontrando e, inclusive, subindo para cima do nível da Terra. E é interessante que o parlamento da Islândia, eles avocam para si a condição que eles são o parlamento mais antigo do mundo. Inclusive, você tem lá, dentro dos museus, todo o histórico de mais de 1000 anos, de todo mundo que esteve à frente, quem era o responsável pelo parlamento, o nome da pessoa, quantidade de anos que ela ficou na frente da instituição. E há muitos anos atrás, o local que eles escolheram para ser a sede do parlamento é exatamente na união das 2 placas tectônicas. Podia ser em qualquer lugar da ilha, mas eles escolheram justamente aquele lugar. Não, claro que não, né? Então, o negócio é muito antigo. Então, isso é uma coisa que chama a atenção. A quantidade de energia imanente e a energia dos serenões lá. Agora, Canadá, a gente pode comentar várias coisas, mas é um ambiente muito organizado, positivo, acima da média. Portugal, uma condição que surpreendeu a gente. E é isso. Itália está precisando muito de assistência. E é interessante você pensar que você pega, por exemplo, o Vesúvio, que é um grande vulcão, né, que já teve erupções dezenas, desde aquela de 79, que soterrou Pompeia e Herculano. Se você pensa, né, que você tem ali milhões de pessoas, só em Nápoles acho que são 3 milhões, se eu considerar todos os municípios ali ao redor, dá 4, 5 milhões de pessoas. Todo mundo vivendo na base de um vulcão que pode explodir a qualquer momento, em tese. A qualquer momento que eu falo, é de uma hora para outra. Né? Porque ali perto você tem o Stromboli, você tem o Etna, que estão lá, cuspindo lava. Então é uma coisa que te faz pensar, né? O percentual de riscomania e, ao mesmo tempo, a baratrosfera e a necessidade de limpeza que tem lá. É interessante. Mas se for pensar mesmo do ponto de vista evolutivo, tem sua lógica. Eu estava comentando isso antes. Porque assim, eu refleti muito sobre isso. E escrevi parêmios sobre isso. Mas é assim, se você for pensar, você pega uma Concierge, que já está há séculos sem ressomar, extrafisicamente. Ela ressoma. Você acha que ela vai ser mandada aqui para Cognópolis? Pode até ser, mas às vezes vai ser um estupro para ela, entendeu? Então,
tem que ter, né? Guetos, nichos, tem que ter lugar para botar esse povo todo que está ressomando. Então vamos botar lá, vamos botar lá no interior da Itália, vamos botar lá no Hamburgo, daquele caprichado, para a pessoa ficar lá, que é menos pior, entendeu? Mas vamos adiante? Ô César, só uma perguntinha. O que é que ele surpreendeu em Portugal? Surpreendeu a guinada que eles deram na última década, positivamente. O Mário já falava isso aí. A cidade está muito... o ambiente, não só a cidade de Lisboa, mas a Portugal, está mais leve, as energias estão fluindo mais, está mais aberto, muito brasileiro morando, as ruas estão relativamente organizadas, há segurança no ar, tu anda à noite, tu sente segurança, entendeu? Há 10 anos atrás, havia uma crise generalizada, instalada, muito grave, muito séria. E eles conseguiram dar a guinada. Eu cheguei a ver algumas reportagens sobre a questão do tráfico de drogas, essas coisas. Eu entendo que a conscienciologia tem campo aberto lá. Tem. Fala aí, doutora. Próximo. O Willy Leiva disse que está falando de Ribeirão Preto. Fala boa tarde. Ô, William, um grande abraço para você. E pergunta, ele pede, na verdade, na página 2, no parágrafo autenticidade, ele quer comentar um trecho dentro de autenticidade, que é o trecho... Você quer ler o trecho inteiro ou só a parte que ele está pedindo? Eu vou ler tudo e aí você comenta aí. Tá, ok. Página 2, autenticidade, são anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Testemunho, especialidade Conviviologia, 23 de setembro de 2009. Na convivialidade, a pessoa tem de ser sincera, autêntica. Na hora que não é, o retorno é patológico. Tem de haver maturidade da pessoa no convívio. Quanto mais explicitantes, fidedignas, reais, nuas e cruas as posturas da consciência, menor em tese a tendência a erros. Ficar no meio termo, fazendo média, não dá. Se a pessoa arruma princípio para ela, é melhor. Nunca vai ter segunda intenção, terceira intenção. As coisas serão sempre do mesmo jeito. Mas fala, qual é o comentário dele? Ele pede que comente essa parte do ficar no meio termo fazendo média não dá. Se a pessoa arruma princípio para ela, é melhor. Nunca vai ter segunda intenção, terceira intenção. Então, William, isso aí é a questão da sinceridade, da autenticidade. Esse é o caminho, entendeu? Se as pessoas todo mundo fica cobertando, botando para debaixo do tapete, às vezes determinados problemas cruciais da relação que precisam ser resolvidos, uma hora acaba estourando lá na frente, não tem como, ou a relação ela se torna artificial, enganosa, né? Ou ambígua, né? Ou ambígua. Então, você tem que explicitar, não tem outro caminho. E o melhor caminho para isso, em tese, é a cariação cosmoética, né? Então, é isso aí. Ficar no meio termo fazendo média não dá, não é bom para ninguém. Vamos lá. Posso comentar? Claro. Só porque eu acho que o grande desafio aqui, já foi falado um pouco, é a pessoa ter uma autenticidade benigna, né? Aquela autenticidade que não vê só o trafar do outro. Que eu acho que é um negócio da gente desenvolver esse processo da admiração-discordância. Porque, às vezes, o que dá confusão é que a pessoa ela tem a crítica muda, mental muda. E se ela fala, é pior às vezes, porque aí ela desestrutura aquela outra consciência que ela acaba se tornando o assediador do outro. Então, como lidar com a autenticidade sem se tornar o assediador das consciências imperfeitas, né? Então, acho que esse é um grande equilíbrio que a gente tem que resgatar, né? Essa benignidade, esse olhar positivo, de buscar o que há de admirável no outro. É muito interessante o que ela falou aí, porque existem muitas palavras que a pessoa acha que ela só tem um sentido positivo, mas às vezes ela tem o seu lado ambíguo, né? No caso, por exemplo, a própria palavra verdade, a gente usa a verdade como uma coisa, verdade não, vontade, uma coisa positiva, mas os ditadores tinham muita vontade, todos eles. Senão não teria feito as besteiras que fizeram, né? Mas assim, tem muito cuidado com essa questão. A autenticidade, eu nunca imaginava que ela fosse uma coisa, eu coloquei aqui, intensidade é uma palavra qualificável. Ou seja, se ela é qualificável, antes ela assume as duas situações, né? É passiva de qualificação. Perfeito. E dentro do que a Fernanda falou, eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, né? Contexto, momento, maturidade das pessoas, hora, né? Então,
Às vezes a pessoa chega para você, conta uma notícia ruim que aconteceu. Você sabe que a responsabilidade maior é da própria pessoa, mas às vezes não dá para você chegar e dizer, mas a culpa é sua mesmo. E rasga uma táris em cima da pessoa numa hora que a pessoa já está fragilizada. Às vezes é pior, a pessoa vai ficar desestruturada, pode fazer até uma bobagem, entendeu? E isso é complexo, como isso está dentro da consciência, ela faz esse diálogo com ela mesma. Então, não raro, essa falta de heterobenignidade também faz falta na autobenignidade. Claro. E a pessoa tem um campo de autoexperimentação contínuo, que é ela no diálogo com ela. Né? Para ela poder... não, só acontece isso quando eu estou na frente do outro e não sei o que dizer. Mas como é que funciona o diálogo pessoal dela? Eu acho que tem muito campo aí para evoluir. Você sabe que um tema que eu já abordei aqui no Calepino também, e tem muita relação com isso, é o que eu chamo de comportamento escorpiônico do assistente. É aquele aprendiz de amparador que até faz assistência. Faz, ele acerta em muitos casos. Mas você não pode dar um ladinho. Que se ele puder pisar na tua cabeça e dar E essa heterossabotagem deve ter elementos de autossabotagem. Claro, então claro. é muito complexo olhar uma consciência Geralmente dessa. a insatisfação pessoal é que ela é projetada. É muito claro. A pessoa está tão insatisfeita com ela, projeta em cima do outro. Mas vamos lá, André, que tem muita gente aí. Vamos lá. Ainda o Willy pergunta, na página 3, parágrafo autovitimização. Você quer ler o trecho? Vamos lá. Tá. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da tertúlia Paraconexão, especialidade Interassistenciologia, 28 de dezembro de 2008. Na hora que a consciência tira o corpo fora, geralmente está se vitimizando. Não sabe conviver e foge do autoenfrentamento gerado pelo confronto. A covardia é um fato. A pusilanimidade ocorre por assédio. Qual é a observação dele? Então, ele pergunta sobre a parte do tirar o corpo fora, se significa omissão deficitária, isolamento, ou se tem outro sentido. No sentido que está aqui, é da omissão deficitária, não há dúvida, entendeu? Ok. É isso. É porque, na verdade, assim, gente, qualquer raciocínio que você pega, você tem lados a serem analisados, não é? Aqui, nesse aqui, professor Valdo, eu entendo que ele está chamando a atenção para a omissão deficitária, da pessoa que tira o corpo fora e, com isso, ela cava a vitimização dela anticosmoética, entendeu? Mas há muita interpretação errada, entendeu? Dentro da linha que a Fernanda estava falando, você pode interpretar a coragem e a autenticidade como sendo em tese positiva. Só que, se você for analisar, o autocrata, ele tende a interpretar qualquer coisa que vá contra aquilo que ele pensa como heterassédio. Então, nesse caso, a coragem e a autenticidade depende do freguês. Depende da intencionalidade. A Flávia, nossa voluntária, pergunta, César, você não acha que falta autoassertividade para nós todos? Assertividade? Autoassertividade. Autoassertividade. Percebo que muito da convivialidade truncada existe porque as pessoas não se colocam no mundo e acabam calando quando deveriam falar e ajudar. É isso mesmo, concordo com ela. E sabe o que é o travão da falta de autoassertividade? É o psicossoma, é a emoção. A pessoa ela não pensa racionalmente. Ela deixa a emoção entrar e dominar o meio de campo. A pessoa não consegue pensar direito. Entendeu? Ela quer falar, mas ao mesmo tempo ela quer falar, ela começa a pensar, mas e se eu falar isso, o que pode acontecer? E eu vou me expor e vai acontecer isso, aí ela trava e não consegue ir adiante. Entendeu? César, por gentileza, na página 4, eu queria que você explicasse conflitologia, que está batendo muito com o que vocês estão falando. Vamos lá. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo da tertúlia Parapolimaticologia, especialidade Autoevoluciologia, 27 de dezembro de 2011. Todo conflito se origina de dentro para fora e não de fora para dentro. Se a pessoa entender isso, vai abrir mão, nunca mais vai ser miserê, vai aplicar a interassistencialidade e não vai pensar mal dos outros.
Com isso, resolverá boa parte dos seus problemas, irritações e incomodações. A essência desse raciocínio aqui é o seguinte: você está incomodado? Se você está incomodado com algo, primeiro resolva dentro de si. Se a pessoa resolve dentro de si, acabou o conflito. Ela pode estar no meio de um furacão, no meio de uma discussão enorme, de um monte de gente falando um monte de coisa, mas se ela tiver com equilíbrio íntimo dentro dela, acabou. É só assim que você consegue gradar, subir os degraus da escala evolutiva. Você não consegue avançar, chegar a ser desperto, por exemplo, se você não tiver um nível de acalmia mental grande. Porque imagina, chega aqueles assediadores que chegam perto de você, mega assediador, que só o fato de estar perto da tua psicosfera já dá aquela mexida. Se você deixar se contaminar, entrar muito dentro daquela personalidade, você não consegue dominar a desperticidade. César, aqui este texto do inconvivente, pronto, eu li isso. Sim. Sim. O problema é a dificuldade de perdoar e aplicar a prática do heteroperdão. Eu concordo com isto. Pode, pelo menos, ajudar um pouco? Eu vou ler e aí a gente comenta, pode ser? Inconvivente, páginas 5 e 6. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Inconvivente, especialidade Convivenciologia, bem dentro do nosso tema, dia 1º de janeiro de 2012. O inconvivente intermissivista é o que vira a cara, faz acepção de pessoas, não quer conviver com o outro. Você não pode convidar os dois para o mesmo jantar. A pergunta mais comum é: quem vai estar lá? Dependendo de quem estiver, a pessoa não vai. É o nível do nosso convívio atual. Um bom convívio tem preço, não é fácil. O problema é a dificuldade de perdoar, aplicar na prática o heteroperdão. Muitas vezes, ela ainda acha que está perfeita. Se você mexe com alguém em uma situação dessas, não é raro ficar braba, começa a falar mais alto, mais depressa, com rispidez. Lembra de coisas que já passou faz tempo, é um processo infantil. O contrário disso é o sobrepairamento. Para certas pessoas, isso é muito ruim, pois sofrem com isso. É o problema da vaca, muita ruminação. As piores ruminações são as dos ressentimentos. É a ocultação da verdade, a desfaçatez é terrível. Além do problema da liderança, da competitividade. Se a pessoa sabe que isso existe, mas não quer pensar no assunto, não se permite abordar o tema, acabou. As pessoas ficam de um lado e de outro jogando farpas que criam bloqueios negativos. Um monte de bloqueios que você tira com arco voltaico é devido à acepção de pessoas. Tem gente que fala: hoje vi a fulana logo que acordei, perdi meu dia. Nunca a pessoa fica sozinha quando isso recrudesce. Quem faz isso é o autoassédio da pessoa, ela aumenta. Talvez seja dos piores processos, a inveja, a competição. As cangas sociais do ego estão nisso. O duro é a pessoa que não tem coragem de ser ridícula, ou passar pela condição porca de pedir perdão. A pessoa deve fazer a reciclagem a partir disso, e não venha com outras necessidades. A pessoa vai fazer a proexis através da tenepse, virando a cara? É claro que não. Mas o que você quer comentar aí que te chamou a atenção do perdão? O que me chamou a atenção, de facto, é um facto mesmo que ainda mexe muito com o ego das pessoas. Uhum. E este texto aqui impactou-me um pouco, não é? Ah, que bom. É. Acho que... Você sabe que uma coisa interessante do perdão é que o perdão nem sempre resolve. Às vezes a pessoa, ela erra, e ela erra muitas vezes porque ela se coloca num pedestal. Exato. Ela acha que ela tem a visão de conjunto, que ela está certa. Quando ela quebra a cara, ela vai lá e faz essa condição porca de pedir perdão. Só que esse perdão, muitas vezes, não é um perdão autêntico, sincero. Exato, é um perdão muito mais pro forma, que é, tipo assim, no fundo, para ela se sentir melhor com ela mesma. Entendeu? Tipo assim, ela vai falar para ela: não, mas eu fui lá e pedi perdão, então está resolvido. E para ficar melhor perante o outro, não é? Só que assim, então é um perdão que não é bem um perdão para atender o ofendido. É um perdão para atender quem errou. Entendeu? Esse é o...
há perdões e perdões, entendeu? É isso que a gente tem que entender. É um perdão que não é sincero, não? Eu vou dizer, eu estudei muito, eu escrevi um livro sobre paradoxo. Então, perdão é um dos temas mais paradoxais. Certo. Porque tem o perdão pro forma, perdão que é só da boca para fora, no íntimo não tem nada de perdão. Tem o perdão que é para atender o muito mais quem errou do que de fato ofendido. Tem o perdão que não funciona, porque você fez lá um baita de um erro, você prejudicou muito a vida da pessoa. Aí você dá um tapinha nas costas e fala, ó, desculpa aí, tá? E tá resolvido? Né? Nem cansei de ver isso. A pessoa chega aqui na IEC e fala assim para mim, César, dou a minha palavra, pode ir, pode fazer tudo que eu estou por trás, estou junto, vamos lá. Aí você entra com a cara, entendeu? Como é que é aquela coisa do cara... É isso, é. Você entra, quando você vê, você olha para trás, a pessoa que tinha que estar junto contigo, te apoiando, e a primeira está lá. Então, é interessante isso. Tá, obrigada. Isso é que nem silêncio. Silêncio é outro tema paradoxal. Eu li aqui uma relação de 50 tipos de silêncio, você lembra? 50 tipos de silêncio. É totalmente paradoxal. Pega lá eu acho que eu apresentei isso no dia, no Calepino que eu apresentei sobre paradoxo. Dá uma olhada lá, é bem interessante. O Willy Leiva pergunta, a dificuldade na CCCI da convivialidade com outras consciências pode ser resquício de sectarismo sutil, despercebido, proveniente de vidas monásticas e ou monárquicas? Claro, né? Essa tua pergunta é pouco aberta, né? Pode ser? Claro que pode. Aí, vamos lembrar que ele vai dar um calepino sobre o tema sectarismo sutil, né? Então, ele é um doutor nesse assunto, né, Willy? Você vai explicar para a gente bem isso aí quando você der o seu calepino. Mas que pode, claro. Você sabe que é religião, é monarquia, tem um monte de coisa, né? Que dá isso, que dá esse sectarismo sutil. Você sabe que existe um ditado que fala que a monarquia não perdoa, né? Um ditado antigo. Isso é bem o tipo específico. Aquela pessoa que é muito autocrata, quando ela se sente ofendida, ela põe no caderninho dela. Aí não é o livro dos credores grupo kármicos, é o livro dos... do quê? Dos imperdoáveis, né? É isso aí. E fica ali, ó, entendeu? Passa décadas e a pessoa está ali, mas aquela está no meu caderninho. E aí ela é capaz ainda de falar que vingança é um prato que se come frio. Assediador clássico é o que mais tem nesse planeta, né, gente? Mas a política, esse negócio de marcar o cara lá no próximo pleito é terrível. A política nossa brasileira está um lixo, né? Fala, André. Será que é só brasileira mesmo? Um monte. Tá pior. Fala. A Rosilmar Pedrosa Quem? comenta. Rosilmar. Isso, sim. Pedrosa comenta. Olá, boa tarde. A justificativa das pessoas que não têm convivialidade na CCCI é para que as pessoas sejam independentes. Terezinha, imagina fora dos condomínios. Então, ela só está comentando. Comentando. O Willy pergunta, ele comenta e depois pergunta. Quando eu ia mais frequentemente ao CAEC, entre 98 e 2007, percebia maior acolhimento, pelo menos durante os cursos. Talvez pelo fato de existir poucas ICs, havia equipe de voluntariado no setor de recepção disposta a ensinar detalhadamente o funcionamento dos laboratórios. À noite no Village, costumávamos conversar após as atividades do dia. Será que ocorreu uma antecipação da diáspora intermissiva após a criação de várias ICs? Eu acho que eu iria mais na linha, Willy, de grupos evolutivos. Acho que isso... Nessa época que você vinha, era o grupo da Aracê. Eles têm essa especialidade da grupo karmologia, entendeu? O acolhimento, a interação. E agora nós estamos com outro grupo que tem outros trafores e outros pontos que têm que ser melhorados. Eu acho que é isso aí. Ele pergunta, na página 5, terceira linha, e aí ele pede para aprofundar um trecho. Qual é o Imperfecciolândia ou o impertuamento? Deixa eu ver aqui.
é o trecho que falou em coletividade, precisa trazer o desconfiômetro. Ah, lá em cima. Tá. Então eu vou ler. Item desconfiança. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Beneficência, especialidade Interassistenciologia, 12 de setembro de 2009. Tem gente desconfiada só para defender o próprio egoísmo. Foi muito perseguido e perseguiu os outros. Uma pessoa que comete represália não tem desconfiômetro. Idem para a pessoa que quer fazer justiça pelas próprias mãos. Tudo na vida se envolve mais gente, precisa de desconfiômetro. É pedra de toque, ideal para se conviver com o maior número de pessoas. Falou em coletividade, precisa trazer o desconfiômetro. Qual é a colocação? Ele pede que aprofunde essa última frase. Falou em coletividade, precisa trazer o desconfiômetro. Eu acho que sim, Willy. O resumo da história é que quando você está num grupo, você tem que estar sempre com o desconfiômetro ligado. Em relação, claro, aos outros, mas em relação principalmente à sua manifestação dentro do grupo. Porque eu acho que a gente erra muito mais por achar que está muito certo do que qualquer outra coisa, entendeu? Então o desconfiômetro ele serve para você calibrar um pouco as suas manifestações, né? Se, por exemplo, começa a dar um monte de revertério na vida da pessoa, em grupo, um monte de gente critica a atuação dela, a pessoa pode chegar e pode dizer, ah não, isso é assédio, isso é falta de compreensão, não estão me entendendo. Mas se ela tiver um pouco de desconfiômetro, no mínimo ela tem que parar para pensar um pouco qual é o nível, qual o tipo de comportamento nela que está dando margem ou aso àquele tipo de interpretação, para gerar tanto ruído, entendeu? Ela tem que burilar às vezes um pouco a convivência dela. Agora, esse negócio aqui do item que eu li, gente, para mim o mais sério é a primeira linha ali. Tem gente desconfiada só para defender o próprio egoísmo. Foi muito perseguido e também perseguiu os outros. Teve um caso essa semana, onde a pessoa chegava e falava para a gente, com a maior orgulho, de que ela era muito desconfiada. Ela era muito desconfiada, mas muito desconfiada, mas muito desconfiada. Que o professor Valdo tinha chegado para ela e falando, mas olha, você é muito desconfiado demais da conta. Entendeu? E a pessoa falava isso com orgulho, ela achava isso o máximo, o fato de ser extremamente desconfiada. A pergunta é, por que ela é tão desconfiada? Será que é essa condição aqui? Dá para fazer, olha, dá para fazer uma análise em cima disso que não deixa pedra sobre pedra, mas vamos deixar quieto. Fala aí, doutora. A Cláudia Bittencourt comenta, a questão é que o ser humano precisa trabalhar mais a sua questão de acolhimento e amorosidade. Perfeito. O Fábio Luciano fala, boa tarde, poderia compartilhar o seu ponto de vista sobre convivialidade antes e depois do advento da internet? Houve melhora ou piora da convivência entre as pessoas? Eu acho que tem pontos fortes e fracos, né? E eu vou falar uma coisa, e assim, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter sua opinião e também vai poder falar. A sensação que eu tenho é que a internet, por um lado, ela é ótima para você aproximar, às vezes, a pessoa que estava distante, né? Você consegue hoje ligar aí, eu consigo falar com a minha mãe que tem 83 anos, pela internet sem fio, entendeu? Pelo WhatsApp, ao vivo, online. Então, por um lado, você tem o advento da internet ajudando. Por outro, você tem um fenômeno que o pessoal da sociologia tem estudado muito, tem dado nomes até, que é o quê? É a pessoa começar a transformar o mundo dela num mundo só digital, né? Então, você chega lá, por exemplo, num restaurante, para interagir, e você está lá para conversar, e cada um pega seu celular, e às vezes a mesa tem meia dúzia de pessoas, e está todo mundo no seu celular, e aí você fica só olhando, entendeu? E esperando uma hora de interagir, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre, acho que nem tanto ao mar, nem tanto ao vento, né? A terra tem que achar o meio do caminho. Eu diria para ti que a internet é uma ferramenta ótima, mas aquilo que o professor Valdo falava, de que a gente ainda está aprendendo a descobrir, e que a gente ainda está se lambuzando, dentro daquela ideia, né, de que quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então a gente ainda está achando o ponto de equilíbrio.
A gente estava numa época que não tinha muito contato, ampliamos o universo, hoje a Terra é do tamanho do teu celular, e nós vamos ter que chegar daqui a pouco no ponto de equilíbrio, entendeu? Sem falar que tem uma coisa muito séria na internet ainda, que é a questão da promiscuidade, né? Eu não estou falando aí só de vídeo pornô, não. Estou falando dessa questão de... Né, a pessoa... site de relacionamento. A pessoa pega lá, se oferece tudo quanto é jeito, às vezes põe até foto indevida, e aquilo lá vai estar gravado pro resto da vida, né? Ela acha que ela consegue tirar, depois que caiu na rede, falar das fake nunca mais news, tira. né, que é terrível. Esse dia chegou para mim uma moça aqui, da IEC, que ela fez um vídeo pornô. E caiu na rede. E aí ela estava super lamentosa, porque prejudicou o trabalho dela. Descobriram e demitiram ela por causa disso. A pessoa é meio jovem, inconsequente, ela não pensa nas consequências, né? Ela pensa ali no momento, quando ela vê, ela expôs a intimidade dela e foi embora, né? Isso é mais comum que a gente pensa. Vamos adiante aí. O Ellison Pauletti fala e depois pergunta. Boa tarde a todos, tema de grande relevância e acho que um dos pilares mais sérios da conviviologia é o respeito. Hoje pela manhã refletia sobre isso e escrevi uma pensata que acredito ir ao encontro desse tema. Compartilho com os amigos e gostaria que o professor César comentasse sobre a ligação do respeito como pilar básico da conviviologia. Aí ele fala a pensata dele. Isso aí tem que dar também para o Laurentino, que ele é o professor mor de Parêmia. Eu não. Eu sou um iniciante. Fala aí. Respeito. Respeitar o nível evolutivo das consciências é não manifestar intolerância para com aquelas que estão num patamar diferente do nosso. Calma. É uma pensata. Lê um pouquinho mais devagar. Ok. Vamos lá. Respeitar o nível evolutivo das... começa do início, por favor. Vamos de novo. Respeito. Respeitar o nível evolutivo das consciências é não manifestar intolerância para com aqueles que estão no patamar diferente do nosso. É demonstrar universalismo fraterno para com todos, sem, contudo, se omitir das assistências que se fazem necessárias. É perceber o timing de cada um e compreender que todos, ao seu tempo, inclusive nós mesmos, iremos ascender na espiral evolutiva. Respeitar é assistir. O que você acha, Laurentina? De acordo? Autoexplicativo, de acordo. Então, tá bom. Então, Ellison, queremos ver mais pensatas do Ellison. Estamos aguardando o livro dele. Página 6, Max Fraternismo. Vamos lá. Max Fraternismo. Isso aqui é do livro lá da Ana Cláudia Domeni, né? A Outra Noite de Aarã. Está na hora de abrir mão das pessoas. Deixe-as errar. Deixe-as para trás no caminho, se for esse o caso. Deixe-as bater com a cabeça no mesmo lugar quantas vezes quiserem, mas não deixe de amá-las por isso. Ajude quando lhe pedirem ajuda. E recolha sua mão quando perceber que não é desejado. Amar é respeitar o nível evolutivo do outro. É aceitar o direito absoluto que cada um possui de escolher os acontecimentos que comandarão sua vida. Tem que tornar-se mais flexível. Tem bastante relação. Você sabe que esse livro aqui, ele conta a história do nosso grupo evolutivo, de uma parte dela. É um livro antigo, tem já mais de 20 anos. É uma pessoa que teve uma retrocognição, ao que tudo indica, bem autêntica, de como funcionava uma parte do grupo evolutivo da conscienciologia. Porque assim, muitos de nós que mexemos hoje com parapsiquismo, a gente já mexeu com isso no passado. E esse grupo que ela fazia parte era, de certa forma, um grupo iniciático, que acabou eu estou contando spoiler já, tá? Mas acabou se desestruturando em função de desavenças internas, de egos, de conflitos. Então, é muito interessante do ponto de vista de fazer a profilaxia. Quem quiser conhecer um pouco a história do nosso passado seriaxológico, eu recomendo esse livro. Hoje eu entendo que nós já temos maturidade para ler.
Quem é esta pessoa, Ana Cláudia Domeni? Ana Cláudia Domeni é uma das que faziam parte da Conscienciologia há muitos sim? anos atrás. Se você pegar o livro dela, inclusive, você vai se surpreender, porque assim, ela é tipo um romance, né? Ela conta a história, né? E, então ela usa termos de psicossoma, ela usa toda a nossa terminologia conscienciológica. Dá uma olhada lá, o livro é relevante. Somático. Ela teve uma retrocognição, de acordo com ela, né? E ela relatou isso no livro. Então, é uma história. O Cristo espera por ti? É tipo isso aí, lê lá. Só que é claro que não é no estilo do Balzac, né? É um estilo mais... Mas é isso aí. É que é uma reflexão bem inteligente. Há que ser muito fria para fazer isto e não querer ajudar erroneamente, não? Mercedes, vai atrás do livro. Leia o livro. Agora, esse livro está esgotado. Ele era da editora Universalista, aquela do Pimenta, que foi o primeiro que publicou Projeciologia há trocentos mil anos atrás. Esse livro, eu acho que hoje você vai encontrar só na estante virtual. Tenho quase certeza. Fala aí, André. O Willy Leiva pergunta, na página 6, linha 8, o que significa a coragem de ser ridícula? Poderia exemplificar? Página 6, linha 8. Às vezes você tem que botar a melancia no pescoço. E às vezes a pessoa não tem essa coragem de botar a melancia no pescoço e sair na rua com a melancia. Então essa coragem de ser ridícula é isso. Okay. A Thaís Zanardi pergunta, gostaria de perguntar sobre o relacionamento abusivo com agressividade. Como lidar com uma situação dessa no convívio diário ou é melhor se afastar mesmo? A regra básica é, se está agressivo a ponto de ter agressão física, melhor recortar. Isso é a máxima que o professor Valdo repetiu ad nauseam, entendeu? Você fica até o limite da agressão física. Se houve agressão física, é o limite máximo. Se você permanece, você compactua. E não adianta ir no papo de que, não, mas eu vou mudar, não vai acontecer mais. Esquece. A agressão física é um limite que é difícil ter volta, entendeu? Claro que sempre tem exceções, mas é muito raro. Se houve agressão física, tem que ver o nível da agressão, mas se houve agressão física, a tendência o ideal é corta. Isso acontece muito no meio social mais simples. São as brigas de casais, o cara é chamado na justiça, aquela coisa toda. Depois a mulher tira a ação lá. Fica com pena. Fica com pena e tira. Resultado, o cara faz... Volta tudo e às vezes pior. Um às vezes ela apanha porque ela teve a coragem de denunciar. Tem casos que o negócio piora. É isso mesmo. É levado a óbito até. Isso aí. Pode comentar aí, Fê. Eu não sei qual é o caso, mas é bom lembrar que a violência física ela tem um sistema em cadeia, né? Que há um acúmulo de tensões, aí há o momento da agressão física, aí há o momento do arrependimento, o momento da lua de mel, onde as promessas são feitas e reinicia um processo de acumulação que vai culminar no novo processo de agressão física. Então existe um mecanismo que, claro, pode ser quebrado com a reciclagem intraconsciencial das pessoas que participam, mas a gente aí teria que ver bem qual é o caso. Tem uma outra coisa que eu estou sentindo a inspiração de falar para ela, que é aquela questão do Salvador e do... Claro. Tu explica isso bem, explica esse mecanismo. É a pirâmide da... Agora eu já até esqueci o nome. Que temos o Salvador, a vítima e o algoz, né? Isso. Então, aí nós temos três papéis que se alternam. Agora tem que lembrar. Alguém lembra o nome disso para me ajudar? Daqui a pouco a gente lembra. E, então, esses papéis eles mudam muito rapidamente. Então, se eu agrido alguém, eu estou como algoz. No momento que alguém vai ajudar o agredido e me agride, aquela pessoa é o algoz, eu me torno o perseguidor. Então, é pirâmide... Porque se eu lembrasse o conceito, a pessoa podia puxar na wiki. A questão que eu quero chamar a atenção para ela é o seguinte, às vezes... Esses papéis são... Às vezes a pessoa, ela acha que vai salvar a outra, que vai recuperar o irrecuperável. Sim. E às vezes é hora de abrir mão. Sim. É isso. Próximo.
E a última pergunta, por enquanto, o Willy, ainda na página 6, linha 8, ele pergunta, existe alguma diferença, mesmo sutil, entre pedir perdão e pedir desculpas? Acho que depende da intencionalidade. Pedir perdão e pedir desculpa pode ser tanto real e autêntico, como pode ser pro forma, como pode ser para atender muito mais quem ofendeu, como pode ser de fato para atender o ofendido. O melhor perdão não é aquele só que você pede perdão. O melhor perdão é aquele que você se esforça para não só recompor, mas recompor e colocar um plus a mais em relação àquilo que aconteceu de erro, entendeu? Então, isso é muito sério. É o perdão proativo, vamos chamar assim, entendeu? Tapinha nas costas só não resolve, não. A nossa monitora Amora Thaís lembrou que é o triângulo do drama de Karpman. Como? Triângulo do drama de Karpman, com K. É o autor que explica esse mecanismo. É o diagrama... Triângulo do drama de Karpman. Karpman de é a pessoa que propôs. Karpman. Então dá uma estudada nisso aí. Diagrama, o triângulo do drama de Karpman. Vocês veem que o Calepino é cultura, às vezes, né? Às vezes, né? Às vezes nós tenta. O que mais, doutora? Agora zerou aqui. Zerou? Puxa, que bom. Por enquanto, está zerado. Então, ufa, já estamos quase no final da aula. Eu quero chamar a atenção de alguns raciocínios aqui, que não foram comentados. Tá? Eu quero chamar a atenção na página 2, o item autoevoluciologia. Depois vocês leem aí, é dos 700 experimentos, página 721. É um item muito sério. Né? Eu vou ler aqui, eu acho que vale a pena comentar. Providências. É de se supor com lógica que até o momento só distinguimos duas providências de autoconsciencialidade cosmoética e autodiscernimento de conviviologia, capazes de dinamizar a autoevolução nesse particular. 1. Pacificação. Não mais promover o ataque, intrusão pensênica ou xenopensene sobre as outras consciências, sejam quais forem e onde forem em nosso grupo karma. 2. Autodefesas. Intensificar as nossas autodefesas através do EV, a fim de não mais permitirmos as intrusões pensênicas indesejáveis em nosso micro-universo consciencial. Vivência. Essas autodefesas têm de ser executadas sem ataques, represálias nem retaliações, mas de modo sincero, autêntico, sentido e vivenciado, para livrarmos-nos da interprisão grupo kármica. Só assim podemos alcançar um novo patamar consciencioterápico no ciclo evolutivo pessoal, em nosso atual nível evolutivo autoconsciente. Então, em relação ao item 1 que o professor Valdo traz, é a pessoa que não pesa no ambiente. Esse é um dos trafores, na minha opinião, mais raros. É a pessoa que não apresenta crítica mental muda de modo crônico. E a segunda ali é a questão de melhorar a autodefesa, porque é a saída. Se com a exposição que eu tenho eu não melhorasse um pouco a minha autodefesa, eu estava ferrado. Outra coisa que eu quero comentar, página 3. Item Kanga. É do Homo Sapiens Reurbanizzatus, página 556. Diante da conviviologia, a postura da mão na mão ou do ombro a ombro é no mesmo nível, de igual para igual, fraterna. Já a canga no pescoço é de cima para baixo, de modo a priorístico, ditatorial, assediador, ou seja, autocrático. Né? Então, isso aqui é sério porque amparador, ele não trabalha com canga. Toda pessoa, mesmo aquela que se diz assistente, se ela força demais a barra, abre o olho. O guia cego? Guia cego entra nisso, na forçação de barra. Aí ele deixa de ser amparador e passa a atuar como assediador. Mesmo sem a intenção de fazer. Isso. Tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o item na sequência, é o carinho, do DAC, página 1432 e 1433. Conviviologia.
A convivialidade exige a identificação dos interesses das personalidades com quem respiramos o oxigênio. O carinho é indispensável entre as pessoas, em geral, e entre os duplistas, em particular. Ou seja, para você conviver melhor, você tem que identificar os interesses do outro. Se você quer qualificar as suas relações, você está com dificuldade com alguém, procura identificar os interesses da outra pessoa. Com isso, você consegue ter assunto e você consegue ampliar o rapport. Isso é técnica assistencial avançada. Sérgio, César, eu posso aproveitar esse teu comentário? Claro. Porque eu estava pensando assim, diante da discussão que a gente teve, algumas técnicas que podem ajudar a gente ter uma maior troca entre as pessoas, né? Eu, durante muito tempo, também fiz esse movimento que alguns aqui relataram de procurar aumentar a convivência com algumas pessoas e com algumas pessoas não foi frutífero. Aí, o que eu descobri? Que existe uma coisa chamada ponto de interesse comum. Então, por exemplo, eu gosto de dançar. Tem algumas pessoas que gostam de dançar. Então, eu vou falar com essas pessoas, de vez em quando a gente se encontra e faz o evento da dança. Eu gosto de ler e debater. Então, eu vou em ambientes onde tem leitura e debate, eu convivo com as pessoas naquele ambiente. E assim, cada um vai descobrindo os seus pontos de interesse com as pessoas. Que às vezes eu estou buscando um ponto de interesse com você, que não é o seu interesse. Claro, é isso e mesmo. aí não tem a ressonância, e aí eu me sinto rejeitada e sozinha, né? E às vezes eu até acabo desistindo de um contato com outras pessoas, essa tentativa, né, em função desse fracasso, entre aspas, né, porque não é um fracasso, na verdade, é uma sondagem e a gente está aprendendo mais uns dos outros. Então, eu acho muito bacana quando a gente consegue aliar. E uma outra coisa que eu penso é assim, a nossa comunidade é muito voltada para o trabalho. Então, uma coisa que dá muito certo é você trabalhar, é você ter o ponto de contato do voluntariado, né, o voluntariado ser também uma troca. Né? Não ser só um ponto de trabalho, mas uma troca com aquelas pessoas que têm aquele interesse naquela IC. Então, se a gente buscar essa convergência entre o que a gente está fazendo e os pontos de interesse das pessoas, né, com quem a gente está fazendo, a gente vai aumentar o nosso nível de interação, de satisfação, e a gente também vai se tornar mais conhecido por aquilo que a gente pode oferecer. E aí que eu acho que é o, vamos dizer assim, é a azeitona, né? O ponto Azeitona alto, né? Perfeito. Gente, o que a Thaís falou aí, eu achei muito interessante com relação a que a Terezinha abordou no início, depois veio a Rosa e tal. Na verdade, a Terezinha está aposentada, a Rosa também. Eu, de certa forma, sou aposentado, mas como eu estivesse aposentado. E se conviver com pessoas que ainda trabalham, não é fácil. Porque essas pessoas trabalham e também são voluntários. Quem é aposentado tem mais tempo. E também, então fica um descompasso. Como é que fica? Como é que fica isso? Né? É preciso entender que a pessoa que está aposentada tem mais tempo livre de quem ainda não está. Então, esse descompasso, tem que entender esse lado. Só estou chamando a atenção para isso. Eu entendo que você tem que ter compreensão. Só quero lembrar uma coisa. Eu não sou aposentado. Você é uma exceção, rapaz. Vamos lá. Não vou falar nada, vou ficar quieto. Vamos para a próxima aqui. Gente, eu queria comentar mais umas 2, 3 ideias aqui, a gente fecha, tá? Página 6, item mega fraternidade. Para mim, isso aqui é um resumo um pouco da nossa aula. Anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Análise Egológica, especialidade Heterocriticologia, 30 de janeiro de 2009. As pessoas querem assistir os outros, mas chegam perto e só veem os defeitos de quem vai assistir. Carregam nas tintas e guardam somente lembranças negativas. Temos que aprender a ver também os trafores e não apenas os trafares. Não é olhar de compaixão. A pessoa que é superior ao outro pode ter um olhar de fraternidade se ela tiver abertismo consciencial. Esse item aqui é muito sério. Evolutivamente. Mas a questão aqui, mais séria que eu acho, Antônio, é a questão da confiança. Sem confiança, é muito difícil você conseguir... É muito difícil.
Tanto que tem uma frase lá no final, vocês vão olhar aí nas máximas, que a interconfiança é a base da convivialidade. Está em algum lugar aí. Tá? Outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção é a última ideia, para a gente fechar, é do arquivo Definições Opositivas, página 9. Libertação grupo kármica não é evitação conviviológica. Tá bom? Como é que é? É autoexplicativo, mas vamos lá. Libertação grupo kármica não é evitação conviviológica. Tá bom? Gente, ó, muito obrigado aí pelas participações. Hoje a gente teve um Calepino com bastante gente, né? Talvez tenha ficado alguma outra aí no finalzinho, mas acho que está sob controle. Eu queria passar alguns recados antes da gente passar a palavra aqui para a Voz da Razão. Então, repetindo que essa semana nós vamos estar em Florianópolis, para o Calepino, na quarta-feira, dia 25, a partir das 7h30 da noite, lá na sede da Orto Cognitivos, em São José. No dia 28 de setembro, sábado, das 5h30 às 7h30 da noite, nós vamos estar na sede do IPC, fazendo o lançamento da obra Calepino, em São Paulo, isso, no IPC São Paulo. No dia 28, sábado, das 5h30 às 7h30. No dia 29, domingo, nós teremos a brilhante apresentação de Decisões Evolutivas com o professor Antônio Fontanelli. Você queria comentar um pouco, professor, sobre o que vai ser o livro que você escreveu, mas pega o microfone e fala um pouquinho, que eu acho que é importante. Bom, acho que muita gente sabe que é o livro que eu escrevi, Decisões Evolutivas, porque falar em decisão fica muito amplo, não tive que delimitar. E realmente o livro ele é dentro das questões de conscienciológica, não só pelo neologismo, mas pelo conteúdo em si. E como é que a gente pode falar em praticamente 1h50 minutos, ou até menos, uma coisa que tem 200 e tantas páginas? A gente vai falar um pouco, talvez eu fale um pouquinho do índice, dou uma rápida passagem ali, e vou selecionar alguns capítulos para falar um pouco. Talvez o último, porque o último é recém-recex, talvez esse seja que eu tenha aplicado isso aí em alguns locais daqui. Por exemplo, na interlocução aqui da CIP, eu apliquei. Você vai ver, o tempo é tão curto, que você, poxa, mas eu queria falar mais. O tempo, corta. De qualquer forma, gente, eu recomendo fortemente, quem está presencial e online principalmente, prestigiem, participem do Calepino semana que vem. O tema é extremamente relevante para a evolução de todos nós, decisões evolutivas. Tá? E a gente vai estar aqui, eu vou chegar no meio da tarde. Mas eu quero, a promessa a gente não costuma fazer, mas eu quero prometer que aí depois eu retomo o ritmo normal que a gente vinha tendo. Tá bom? Então mas são as viagens nossas aí que a gente tem que administrar. Eu quero também lembrar que nós vamos estar no Rio de Janeiro, dia 26 de outubro, das 4 às 6h30, na sede do IPC, fazendo o lançamento do Calepino lá também no mês que vem. ECP3 em Espírito Santo, lá pela Aracê, dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2020. O Epicom Leonardo Firmato. Os recursos são para a construção do Conscienciário, que é aquele laboratório de 10 dias de isolamento. Uma notícia muito boa, que eu acho que muitos já estão sabendo, mas a gente fica muito feliz, é ver a publicação efetiva do Léxico de Ortopensatas, a 2ª edição, ampliada. Já está sendo distribuído. O valor agora passou de 290 para 340, mas está muito bacana, a gente já teve a oportunidade de pegar. Tem muita pensata nova do professor Valdo. E quem quiser adquirir o nosso livro, tanto o Calepino Conscienciológico quanto o livro de introdução, também está lá na Shopcons. Quero lembrar a todos que a TV Cognópolis continua aí com as atividades de vento em popa. Nós estamos meio que encerrando aquele ciclo, aquela série das especialidades da Conscienciologia. Praticamente todas as ECs foram entrevistadas e agora a gente vai começar
um novo ciclo, um novo programa, que é de entrevista dos autores da Conscienciologia. Então, todo mundo que tiver um livro publicado está sendo chamado para dar uma entrevista formatada, que a ideia é ter isso disponível não só nas plataformas digitais, mas no futuro no nosso canal de televisão aberto, que a gente caminha para isso lá na frente. Tá? No mais, gente, eu quero dar o último recado, dizer que nós estamos precisando muito de apoio intrafísico aqui no Calepino, no sentido da monitoria. A gente tem vários dias precisando de gente para ajudar. Então, se você tem a disponibilidade, uma vez por mês, de ajudar ali na recepção, de ajudar a gente aqui, por favor, seja muito bem-vindo. A gente teve vários colegas nossos que saíram aqui de Foz nos últimos tempos e deu uma desbalanceada na nossa equipe. Tá bom? Então, agora, vamos ouvir a nossa voz da razão, professor Emerson Sgarabotto. Então, convivialidade, né? A assistenciologia é um subcampo da conviviologia. Pseudo-harmonia é nível de convivência baixa. A natureza humana é peremptória na análise dos outros. Mudamos todos os dias, vale a pena dar um voto de confiança para os desafetos. Animal de estimação é bom para aprender a interagir. Temos um conceito muito acima do que realmente somos em relação à teática. Nas interações é que se aprende mais. Através dos círculos de relações se qualifica a conscienciometria. Você conhece os talheres de seus amigos? Nos preocupamos profilaticamente com os outros? Fazer média não é bom para ninguém. A autenticidade deve ser benigna e ela é qualificável. O autocrata interpreta tudo o que chega como heterassédio. Se você está incomodado com algo, resolva dentro de si. Sobre acolhimento. Hoje o grupo evolutivo na CCCI é outro, com trafores diferentes. Em uma relação que há agressão física, o ideal é romper. Um dos trafores mais raros é a pessoa que não pesa ambientes, que não tem crítica mental muda. O amparador não trabalha com canga. Para conviver melhor é preciso identificar os interesses das pessoas, identificar o ponto de interesse comum. Nossa comunidade é voltada para o trabalho. Buscando a convergência, aumentamos a interação. Fechou? Muito obrigado, professor Emerson. Ótimo resumo aí da nossa aula. Agora, a parte de monitoria. Tivemos quantas assinaturas no livro de presença? Foram 20. 20. Online tivemos pico de? 65 e 1.083 pessoas alcançadas. Tá. 65 com 20, 85. Está dentro da nossa média de 80 a 100. Perfeito. Qual foi o tema mais votado para daqui a 2 semanas? Acabamos de desempatar. Foi conteúdo da crítica. Vocês acabaram de desempatar? A Como? nossa última participante. Ela chegou e desempatou. Chegou e desempatou. Então explica isso. Porque tradicionalmente tem que... faz votação. Mas se você quiser, eu coloco não, os três. não. Tá feito. É conteúdo da crítica. Da crítica, isso. Então, gente, semana que vem, decisões evolutivas. Daqui a 2 semanas, conteúdo da crítica. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, um bom resto de final de semana. Quem quiser café, água, chá e bolo, a gente tem na nossa área de convivência. Lembrando que a portaria é até às 8 horas da noite. Até a próxima. Valeu.